Olá, pessoas. Eu sou a professora Benecilda, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos retomar o assunto a representação gráfica do relevo. O relevo da Terra. Em geografia, vamos lembrar o que é relevo, né? O relevo se refere ao conjunto de formas que se sobressaem na crosta terrestre. A superfície da Terra ela não é lisa. Então, a gente vai encontrar várias irregularidades, como colinas, montanhas, depressões, serras, não é? E, no caso, as formas da Terra que ficam abaixo da água são chamadas de terras submersas. As formas da Terra que ficam acima da água, elas são chamadas de terras emersas. Aqui nós temos um mapazinho, né, um gráfico, na realidade, que ele vai estar mostrando as irregularidades, tanto fora, né, da água, que aqui são as terras emersas, quanto abaixo da água. A gente vai observar que há irregularidades tanto acima, que é na superfície terrestre, quanto abaixo, no caso, abaixo da água. A representação do relevo. Existem várias técnicas de se representar graficamente o relevo. A mais utilizada é a baseada nas curvas de níveis. Essas curvas de níveis são linhas que unem pontos do relevo de mesma altitude, tendo como referência o nível do mar. Lembrando que o nível do mar ele sempre vai ser considerado como um marco zero, e a partir daí a gente vai contar a altitude do relevo, ou seja, a altura em relação ao nível do mar. Quando as curvas de nível se encontram distantes umas das outras, o terreno é menos inclinado. Já quando elas se encontram mais próximas entre si, implica que a inclinação ela é bem maior. Observamos aqui uma representação gráfica das curvas de nível. Nós temos aqui, ó, esse aqui seria o desenho que a gente iria estar encontrando. Significa que 0 é o nível do mar, ok? O A aqui está a 20 metros de altura em referente ao nível do mar. O amarelinho aqui já vai estar a 40 metros de altura, que é a altitude. E o vermelhinho aqui, que está no centro, ele estará representando aqui 60 metros acima do nível do mar. Então, a gente vai perceber o quê? Que vai se elevando, ok? E aí a gente vai perceber que há uma inclinação, né? Uma elevação nesse nível, né? Ela não é reta, ela não é plana. Mapa topográfico. É a representação detalhada da superfície terrestre que mostra elementos naturais, como relevo, rios, como também elementos culturais, estradas, edificações, campos de cultivos, entre outros. Através do mapa topográfico se percebe onde ficam as partes mais elevadas e as mais baixas do terreno que vai estar sendo representado. Devemos recordar, né, que eu já falei para vocês, né, que a altitude é a distância vertical de um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar, cuja altitude é 0. Quando se traça as curvas de nível de um determinado espaço natural, obtém-se a compreensão do relevo desse espaço. Ou seja, a gente vai perceber se esse relevo ele é plano, se ele é inclinado, se ele vai ser mais elevado, se ele vai ser mais baixo, ok? Porém, em alguns casos é preciso observar detalhes, né, da variação das altitudes do relevo. Essa observação é justamente porque ela vai servir para que a gente estude, analise como utilizar determinado relevo, não é?
na ocupação humana, se ele serve para cultivo, se ele não serve, né, para ocupação humana, entre outras coisas. O uso das cores. Para facilitar a interpretação das curvas de nível, né, a gente vai estar utilizando as cores. Quanto mais escuras, mais elevadas as altitudes. Quanto mais claras, menos elevadas serão essas altitudes, tá? Então, essas cores elas vão obedecer padrões internacionais. Então, ela vai servir aqui no território brasileiro, como vai servir em outros países. Observando aqui o mapa. Observando aqui o mapa, tá? A gente vai perceber que no mapa a gente tem várias cores, não é isso? Onde o verdinho ele vai estar representando a altitude de 0 a 20 metros de altura, de altitude. O amarelinho de 200 a 400 metros de altitude. O laranja de 400 a 800 metros. O quase vermelho, né? Digamos o vermelho, de 800 a 1.200 metros de altitude. E o marrom, ele vai ser o ponto mais elevado, né? Que vai ser acima de 1.200 metros, ok? Então, observando aqui o mapa, quando você vê um mapa de altimetria, que é a altura, né? A altitude do relevo, você vai observar as cores, ok? E vai lembrar disso aí. Quanto mais claras, mais baixas. Quanto mais escuras, mais elevadas. O perfil topográfico. O que é esse perfil topográfico, né? É a representação do contorno dos acidentes geográficos que se acham na superfície terrestre. É um gráfico que representa um corte vertical imaginário do relevo e vai mostrar a silhueta, né, desse relevo. Vai mostrar as montanhas, os vales, os rios, né? Porque através dele a gente vai também ver o detalhe seguinte, vai perceber onde a água surge na superfície e para onde ela vai escoar, né? Que são os rios, onde o rio nasce e aonde ele vai desaguar. Aí nós temos aqui, esse tipo de perfil, ele é útil para observarmos em detalhe as variações da altitude do relevo. Aqui nós temos a mesma curva de nível que a gente observou lá, e aqui a representação gráfica dela. Aqui você vai estar vendo, né, as variações, o nível do mar, que é esse mais claro, o amarelo um pouquinho mais elevado, né, que você vai observando aqui, que vai subindo aqui de 100 em 100, né, a equidistância vai ser de 100 em 100. O que é equidistância? A distância entre um ponto e outro. E nós vamos ter o bloco diagrama, que é a representação gráfica elaborada em 3 dimensões. Será o comprimento, a largura e a altura, né? A gente vai perceber as 3 dimensões, certo? Percebe-se as 3 dimensões. Ele fica realmente um bloco, né? Para a gente representar a superfície terrestre. Você vai perceber aqui que ela vai estar representando tanto as elevações fora da água, no caso aqui as terras emersas, quanto as submersas, né? Abaixo da água, ok? É isso aí, pessoas. Espero ter ajudado. Até a próxima aula. Bons estudos!